Salve, galera! Beleza? E aí, Sandrão, tudo certo? Bom dia, Thiagão, tudo certinho? Tudo beleza. Mais um podcast, o canal, não é isso? Começando mais um segundo episódio agora, hein? Segunda, hein, cara? Bacana demais. E hoje tá especial também. Tá quente, hein? Tá Tá quente. quente, cara. Ó, só lembrando que o podcast O Canal tem o apoio da Vale e o apoio do Banestes, tá? E é o nosso encontro semanal para bater papo com pessoas super interessantes a respeito do meio ambiente, natureza, esporte, cultura, muita coisa, né? Muita coisa, é uma agenda que o capixaba e o Brasil e quiçá o mundo tem que pesquisar, cara. O podcast é o canal, é muita coisa boa. Os convidados aqui, sabe, classe A, Ilustres convidados. ilustres, né? E é um programa que a gente aprende junto, né? Isso que é legal, né? Isso que é mais bacana. A gente tá Compartilhar as histórias de vida dos convidados, né? As curiosidades, os causos, né? Os causos da rapaziada, muito legal. E hoje não é diferente, estamos com duas feras aqui da conservação, da pesquisa, das ciências. tá pesado hoje, tá? Das ciências do mar. E estamos aqui recebendo simplesmente, senhoras e senhores, o professor Agnaldo Martins, oceanógrafo, e o biólogo marinho, pesquisador também, Jonatas Barreto, o nosso Joey. Sejam bem-vindos, pessoal. Beleza? Obrigado. Bem-vindos. Obrigado, Sandro, Thiago, Joey. Prazer estar com vocês aí, falando de ciência, conservação e o que mais vier aí pra gente conversar. Muita coisa, muita história aí, né? Sim, muita história. E hoje, assim, o nosso papo vai estar um papo azul, né? A gente vai estar falando sobre muita vida marinha, né? Com certeza. E eu gostaria de fazer uma pergunta pro professor Aguinaldo, o que levou o professor, né? E aí, se você puder resgatar um pouco da sua infância, como que foi, né? A sua adolescência. E aí, o que te levou, o que te chamou a atenção para os estudos, né, da ciência do mar? Então, é uma história meio longa, mas eu vou resumir assim para... Tem tempo aqui, tá? Pois é, Tá tem montado. tempo. Mas assim, por incrível que pareça, na minha infância, assim, a minha paixão era o espaço, né? Era a astronomia, eu queria ser astronauta, né? Eu tinha essa paixão, assim, por conhecer mundos diferentes, formas de vida diferentes, e para mim, como eu tinha essa influência de filmes de ficção científica, né? Então, assim, o espaço, né? Outros planetas, outras formas de vida, né? E aí eu queria ser astronauta, né? Mas aí com o tempo eu fui crescendo e fui vendo que era meio difícil, né? Era uma coisa um pouco, né? Assim, talvez se eu fosse, né, americano, assim, mas aqui no Brasil era uma coisa meio difícil. Aí eu fui mudando para ser astrônomo, né? Que é uma coisa assim, de ver as coisas à distância. Mas eu fiquei meio assim, não muito contente com isso, que assim, astrônomo você vê tudo à distância, né? E aí eu fui descobrindo que o mar era uma coisa, né, que hoje eu vejo isso mesmo, né? O fundo do mar é como se fosse um outro planeta, só que está ao nosso alcance, né? E aí eu comecei a me interessar mais e vi que, assim, você poder viver essa aventura de conhecer um outro mundo, uma outra vida, né, era possível, né, pesquisando o mar, né? Então aí eu Ao comecei... invés de ir pra cima, vai pra baixo. Pois é. Pro lado também, né, que a maior extensão, né, de 70% da superfície da Terra é coberta pelo mar, então, assim, eu acabei me realizando. Então, eu continuei, hoje eu sou astrônomo amador, né, eu continuo, não abandonei o espaço, mas assim, né, é uma coisa mais contemplativa, mais né, e no mar a gente tem essa oportunidade de vivenciar mesmo, né, esse outro mundo, né. E você foi cursar oceanologia, né, professor? Que hoje em dia meio que é biologia e oceanografia, mas antigamente o primeiro curso de oceanografia ou até mesmo biologia era considerado oceanólogo, e você é formado nisso no Rio Grande do Sul, não é isso, professor? Então, quando eu era adolescente, eu descobri que tinha, na época, só 2 cursos, né, que eram já voltados para o mar, né, desde a graduação. Já tinha, assim, mais a nível de especialização, de pós-graduação, né. Mas eu queria já começar na graduação, e só tinha o curso na UERJ, né, no Rio de Janeiro, e lá em Rio Grande, lá no extremo sul do Brasil, né, que se chamava oceanologia, né, se chama ainda oceanologia, né. E aí eu me informei, achei, né, parecia que era melhor, era mais estruturado lá do sul, e eu acabei optando por fazer lá, né. Bacana. Isso era qual idade? Tava com qual idade? Eu tinha 18 anos, né, tempo de entrar no vestibular, né. Você é nascido onde, professor? Em São Paulo, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Aí na época já era uma aventura, assim, era 1.500 quilômetros, 24 horas de ônibus para chegar lá, né, para fazer o vestibular, né, e depois aí eu consegui passar, né, e aí, né, então assim, realmente era uma aventura, porque é um lugar, assim, muito, muito diferente, né, o extremo sul do Brasil, muito inóspito, muito frio, muito vento, né, uma planície lá, então assim, é muito interessante, muito bonito, mas era muito diferente da minha realidade
em São Paulo, né? Sim. Então foram 8 anos lá que eu vivi, muito aprendizado. Bacana demais. A história do Joey é meio convergente, né? Apesar, o professor sai de São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul e depois vem para o Espírito Santo. O Joey, na verdade, sai do Rio Grande do Sul e vem para o Espírito Santo, né? Em algum momento ali, geograficamente, as histórias são convergentes. E aí, Joey, você no seu caso, como é que começou essa sua fissura pelo mar? Você já sabia desde criança, você já guardava características ali, manias que te conectavam com o mar? Ou foi uma descoberta na adolescência? Como é que foi essa sua entrada no mundo da biologia, assim? Cara, o objetivo principal, na verdade, foi fugir da cidade grande. Então foi aí que eu vi o mundo da biologia marinha como uma possibilidade, né? Eu nasci em Porto Alegre. Se o professor tivesse nascido lá, ele não teria ido para Rio Grande, porque ia ter fugido do frio, né? Como eu já tinha aquela experiência lá de passar meus primeiros anos naquele frio, eu fugi para cá e preferi não voltar Você tá mais. falando frio de quantos graus, assim? Ah, no dia a dia, no inverno lá é comum você pegar 5 graus, né? Ter que ir de poncho pra aula, ter que levar coberta pra aula pra poder O estudar. Shima, Chimarrão sempre, né? Agora migrou pro café, mas o chimarrão sempre presente, né? Mas fugindo do frio que eu vim parar aqui, né? Mas antes disso, a ideia era simplesmente sair da cidade grande mesmo, né? Como eu cresci em Porto Alegre, uma cidade de 2 milhões de habitantes, o objetivo era, na primeira oportunidade, ir para um lugar um pouquinho mais pacato, onde eu pudesse ter um estilo de vida livre, como eu tinha também na infância, né? Apesar de crescer na cidade grande, eu morava mais na margem da cidade, na periferia, na borda da cidade, então tinha uma vida muito na rua ali, né? Então, na hora de decidir uma profissão, de entender qual que seria o caminho profissional, e onde eu moraria, onde trilharia meu caminho, foi aí que veio a biologia marinha, né? Então, antes da biologia veio o mar, com certeza. Então, o objetivo principal era morar na praia. Podia ser vendendo sanduíche, fazendo miçanga ali, mas meus pais, um pouquinho mais tradicionais, ali tinha aquela regra de, não, você quer ir, pode ir, mas vai ter que estudar. Então, unindo o útil ao agradável, eu encontrei a biologia marinha e desde então consegui esse objetivo, né, de morar num lugar mais tranquilo e conseguir trabalhar com o que a gente ama. Acho que de lá pra cá, a maior cidade que eu morei deve ter 20 mil pessoas, né, então, missão cumprida. E o caminho de vocês, eles vão numa direção da pesquisa e da ciência, né? Eu acho que vocês produzem ciência até hoje, né? A gente depois vai falar um pouco mais desses trabalhos mais recentes, as experiências de vocês nesse meio da pesquisa e da ciência, no Brasil, que é um lugar tão difícil, né, de produzir pesquisa e ciência, mas em algum momento, eu acredito que no meio acadêmico, vocês são mordidos pelo bichinho da pesquisa ali, do laboratório, dos dados, levantamento de números e tal. Como é que foi esse clique em vocês, assim? Vocês tiveram alguma referência na vida de vocês? Fala, porra, eu quero que você igual esse cara aí. Ou então algum fato, falou, pô, eu queria pesquisar sobre isso, queria entender melhor esse assunto, esse tema. Teve algum clique na vida de vocês, de uma pessoa, de um acontecimento que fez vocês terem essa consciência de, não, agora é isso, eu vou ser cientista, eu vou produzir dado, eu vou ser um pesquisador? Então, eu não sei se teve um momento específico assim, mas aqui na vida acadêmica, pelo menos no curso que eu fiz, já havia muito estímulo para isso, porque assim, né, onde eu trabalhei, onde eu estudei, né, na graduação, não tinha praticamente nenhuma opção de estágio em empresa ou assim, fora, assim, né? Então os estágios eram todos dentro da universidade e eram em laboratórios de pesquisa, né? Então a gente tinha essa vivência, assim, né? E os professores passavam muito, que eu tive, pelo menos, passavam muito essa visão de pesquisa, né? E eu acho que eu já tinha uma inclinação para isso, uma curiosidade muito grande, assim, eu me lembro desde os tempos de escola, assim, de ficar pesquisando e querer saber mais do que simplesmente o que a escola oferecia, né? Então acabou sendo um caminho natural, né? Você acha que a criança já nasce com esse viés, assim, você consegue identificar, fala, pô, esse aqui tem a característica ou não, assim? Sim, não, é uma coisa que vem Não, então, agora que, assim, dos tempos para cá que eu comecei a me interessar mais por educação, pedagogia, eu tenho certeza, assim, que toda criança, ela é naturalmente extremamente curiosa, assim, todo ser humano é extremamente curioso, né? Então, o grande problema é que a maneira como geralmente o ensino acontece, acaba inibindo essa curiosidade. Algo que seria uma coisa natural, esse sistema de ensino que a gente tem acaba
tornando algo que deveria ser um estímulo, acaba sendo uma coisa chata. Frustrante. Então, essa coisa de descobrir acaba sendo uma coisa chata. Tanto que muita gente diz assim que, puxa, até aos 5 anos a criança era tão curiosa, perguntava aos 6 anos, ela assim, acabou. Por que acabou? O que acontece quando a criança tem 6 anos? Sim. Entra na escola, né? Então, na escola, uma coisa que era algo super estimulante vira uma coisa chata, porque assim, aquela coisa já vem dada, já vem assim, despejada para ela, assim, né? E aí, então acho que todo ser humano, ele poderia ser um pesquisador. Eu acho que o ser humano primitivo, ele estava o tempo todo pesquisando, mas isso acaba sendo inibido pela maneira como ele tem que viver depois, né? E no seu caso foi nessa jornada, né? Que você foi picado pelo mosquitinho, né? Teve alguma influência também dos pais, alguma coisa assim? Porque eu estava vendo uma reportagem com o escritor Grijó, que ele falou sobre a influência que os pais têm, né, com os filhos. Então, se os pais, por exemplo, não têm o costume, o hábito de ler livros, esses filhos também não vão buscar essa curiosidade de querer ler, né? Então, esse reflexo também dos pais, acho que influencia muito, né, professor, assim, né, no sentido, né, de nortear mesmo, assim, né? Sim, não, sem dúvida a influência em casa é importante. Então, às vezes, não necessariamente pelo estímulo, acho que no meu caso não de um estímulo, assim, acho que eu sou meio uma ovelha negra, assim, desgarrado, assim, mas eu tenho que agradecer aos meus pais que eles ajudavam, assim, né, para fornecer tudo o que eu precisava para satisfazer essa curiosidade, né? Mas eu acho que é importante, assim, eu vejo muitas histórias de vida que esse estímulo em casa também é fundamental, né? Joey, O Joey é pai, né? O Joey é pai. E Joey, a gente esteve com o Joca, né, entrevistando ele, e a gente fez essa pergunta para ele, se alguém tinha inspirado ele na época da conservação, ali na década de 70, ele falou até do movimento hippie, né, que o Salve as Baleias nasce do movimento hippie, da década de 60, 70. E a gente perguntou, você tinha alguma referência, algum ídolo? Ele falou, na nossa época não tinha muita pessoa que fazia conservação, nosso ídolo era Jacques Cousteau. Jacques Cousteau no Bataguchi não, no barco dele lá, o Calypso, isso. E ele era um mergulhador, ele inspirava a gente. Você teve alguma figura, algum fato, algum acontecimento que te inspirou um pouco mais para essa área ambiental, da conservação e da pesquisa? Na verdade, como em busca do conhecimento, assim, foi dentro de casa mesmo, né? Essas referências de o estudo fazer parte do seu norte mesmo, né? A base para uma profissão, o seu estudo, a base para um passo que vai dar na vida, seja ele qual for, né? Partir de um estudo, né? Aquela coisa de estudar se vai comprar uma casa, estudar se vai mudar de lugar, estudar se vai ter um filho, né? Então hoje eu acho que o momento que a gente mais estudou lá em casa foi antes do primeiro filho, né? Nem foi antes do vestibular. Então acho que essa busca pelo conhecimento é algo que vem desde sempre, assim, né? Sempre a gente buscou viver isso também dentro da nossa casa. Hoje, né? Somos pais de 2 filhos, então a gente percebe também que como as crianças são pequenos cientistas mesmo, né? Elas estão descobrindo tudo o tempo todo, fazendo experimentos o tempo todo, né? Testando o tempo todo. E por isso que é tão perigoso, né? A gente vê dentro de casa como eles, de fato, a curiosidade é algo que nasce com eles. E como o Aguinaldo falou, infelizmente vão sendo lapidados ao longo da vida, vamos sendo cortados para ficar dentro de uma caixa, né? Quanto mais fácil colocar uma pessoa dentro de um quadrado, mais fácil é gerir as pessoas, manipular elas, né? Controlar elas. Então, sem dúvida, faz parte assim, de um incentivo familiar a busca pelo conhecimento, né? Que é uma máxima aí que a gente sabe que era muito falado dentro de casa, que conhecimento é a única coisa que não vão te tirar. Então, buscar o conhecimento é algo que veio de berço, sim. Depois, ir pelo lado da conservação, foi muita vontade de fazer algo para além do próprio umbigo, sabe? Pegar essa posição de homem branco privilegiado e transformar isso em algo positivo, né? A maneira que eu mais achei bacana para encontrar esse caminho foi a maneira de, sei lá, dar voz para quem não tem, né? Então, eu trabalho muito com fauna, né? Fauna marinha hoje, né? Então, talvez conseguir trazer essa bandeira, trazer essas partes dessa nossa grande sociedade, desse grande sistema que a gente vive, esses organismos que não têm voz, né? O movimento Save the Whale, que vocês bem falaram, nada mais é do que uma bandeira, né? É dar voz, é trazer um personagem para uma causa muito maior. Então, a busca pela conservação partiu muito disso, de buscar algo que desse sentido, né? Para a minha própria existência, para o meu trabalho,
e ao mesmo tempo conseguisse conversar com quem não tinha voz para falar. Bacana. Legal demais. E, Joey, e assim, a temática da vida marinha, né? É um assunto bastante complexo, né? Em virtude, assim, da atualidade em que nós vivemos, né? E aí eu percebo, assim, e serve para o professor Aguinaldo, que a cultura, e até tirando exemplo agora da COP27, né? Muito foi se falado sobre reflorestamentos, né? Sobre cuidados com matas ciliares, com as nascentes, enfim, com a Mata Atlântica. Mas pouco se viu falar sobre a vida marinha, sobre esse verdadeiro pulmão do planeta, né? Por que ainda existe isso? Porque, e aí assim, às vezes eu me faço essa pergunta, né? Porque a gente está em mais contato com as florestas, a gente está aqui na Terra e a sociedade, a maioria, assim, descostas para o mar, né? E aí, será que aquela frase, né, de que você só cuida daquilo que realmente você conhece, isso é verdade, sabe? Assim, como é que vocês enxergam, né, diante da trajetória de vocês de vida, dos desafios e conquistas e aonde que a gente está hoje, né? Como que vocês veem isso, essa nova geração vindo também, enfim, uma leitura sempre. Esse tema que você trouxe do pulmão do mundo, né? Hoje a gente sabe, sim, que o pulmão não são as florestas, e sim os oceanos, né? Não tirando o mérito das florestas, elas são muito importantes para todo o controle do clima, né? Talvez seja um ar-condicionado do mundo, então, né? Mas acho que tu trouxe um fato bem importante, que é o fato da gente não conhecer, né? A gente conhece muito mais do ambiente terrestre do que do ambiente marinho. Acho que o Aguinaldo deve ter números mais precisos para nos dizer quanto a isso, né? Quanto que a gente conhece pouco do mar ainda, né? Muitas espécies são descobertas anualmente. A gente conhece muito pouco do mar. Assim como a gente conhece talvez mais do espaço, né? Eu acho que o teu sonho do espaço ali, eu acho que ele é muito mais vivido hoje do que o oceano, né? Então, de fato, a gente conhece pouco do oceano e já é sabido, sim, que a gente depende dele para os próximos anos. Aí, eles são fundamentais. Tanto é que a gente está agora, né, no primeiro ano da década dos oceanos, né, instituído pela ONU, né, a década da ciência oceânica, né, onde a gente precisa falar de ciência também, tem esse nome importante, né? Então, a ciência e o oceano tem que ter luz agora nessa próxima década. Então, realmente eu queria até citar, assim, um programa de governo que teve há uns anos atrás, chamado Mentalidade Marítima, né, onde foi feita uma pesquisa de opinião sobre a visão que as pessoas têm do mar, né? E aí, assim, esses resultados acabaram até batendo um pouco com a percepção que a gente tem, que, assim, que esse programa mostrou uma coisa assim, até meio chocante, que eu achei que a visão, né, a percepção que as pessoas têm do mar é uma coisa, assim, muito de um espaço relacionado ao lazer, é uma coisa, assim, que você associa com fim de semana, com férias, com praia, né, assim, e não sobre a importância, né, como aquilo é importante para a nossa sobrevivência. Então, eu acho que a gente tem um caminho longo a percorrer, assim, porque realmente, enquanto a população, de uma forma geral, né, as pessoas não visualizarem o oceano, né, como algo que a gente precisa, né, que é importante para a sobrevivência de todos, né, e não só um local de lazer que você vai de vez em quando lá e curte, né, deixa lá o seu lixo e depois vai embora. Isso vai ser um grande problema, assim, né? E realmente isso tem a ver com a dificuldade de acesso, né? Então, apesar de ser muito interessante para o lazer, o ambiente marinho, pelo menos o ambiente mais distante da costa, é inóspito, é difícil de chegar. As zonas mais profundas, muito mais difíceis ainda, né? Por isso que até a gente pode falar que realmente o espaço, de certa forma, né, é mais fácil de se chegar, né? Tem um dado, não sei se é verdade, mas pode ser assim, né? Existem mais pegadas na Lua do que no leito dos oceanos, né? Pegadas humanas, né, na Lua do que no leito dos oceanos, porque é muito difícil. Como é que você desce nas regiões mais profundas dos oceanos, um ser humano, né? Pô, é possível, sim, mas é muito difícil tecnologicamente, né? Então... A gente precisa de um James Webb pro oceano, olhando para baixo. Então, mas para o ser humano ir até lá, assim, pessoalmente, né? É muito difícil, então pouquíssimas pessoas foram, né? Então, ou seja, é um desafio muito grande e, assim, a maior parte das coisas interessantes sobre os oceanos, eles estão lá embaixo. Então você vai na praia, você vê uma imensidão azul, assim, mas você não vê o que tem lá embaixo, né? Então é mais fácil você ignorar e achar assim, não, posso jogar isso aqui, porque o mar absorve, é muito grande, né? Isso aqui né?
Então, porque a gente não vê, já numa floresta, todo mundo tem uma vivência de estar dentro de uma floresta, né? De estar caminhando lá dentro e ver a diversidade, ver os animais e tal, né? E quantas pessoas puderam ter essa experiência de estar, né, nadando no meio de um recife de coral, assim, né? Alguma paisagem no fundo do oceano. É muito mais difícil, mais caro, né? Mais complicado. Então isso realmente implica que a gente precisa se esforçar mais na divulgação, nos esforços de conservação, de difusão científica, né? Para que as pessoas conheçam mais o papel dos oceanos, né? Na vida da gente. Mesmo quem mora lá no meio de um continente, saber que, assim, os oceanos estão influenciando a vida dessas pessoas. Total, isso é muito desafiador, né? E falando de desafio, professor, eu queria resgatar um pouquinho da sua história, como você falou, você se forma no Sul, né, como oceanólogo, mas, enfim, oceanógrafo, e vem para o Espírito Santo qual ano? Em 1994, já são 28, faz mais de 28 anos. 94, e você vem contratado pela Federal, pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sim. E aí, já tinha o curso de oceanografia aqui? Não tinha? Como é que foi essa história? Isso fez parte da minha trajetória, assim. Quando eu entrei, né, eu fiz o concurso público aqui, eu estava lá no Sul ainda, que eu fiz a graduação, e aí continuei fazendo mestrado lá e já estava, né, fazendo doutorado, né? E aí surgiu essa oportunidade de um concurso público aqui, né? Já estava preocupado, né, de o que eu ia fazer, que depois do doutorado você tem que, né, trabalhar, tem que se vincular a uma instituição, e eu era o único oceanógrafo, né, na época, assim, na UFES, né, não tinha... Você veio para biologia, para o curso de biologia? Não, era um departamento, na época chamado Departamento de Geociências, né, que reunia o pessoal da geografia e ecologia, né, então o nome geologia, geografia e ecologia, chamava Geociências, né. Naquele ano que eu cheguei até ainda foi separado um departamento de Geografia e Ecologia e Recursos Naturais, mas não tinha oceanografia, né? E naquela época começou a ter, logo que eu cheguei, né, um ano depois, eu comecei a ser chamado por umas reuniões que, assim, né, da administração da universidade, dizendo que havia um pedido de vários setores, eu não sei exatamente quais, mas setores da sociedade que questionava a UFES porque não tinha nada com o mar, né? Porque a UFES, pela sua vocação do Espírito Santo, assim, né? É um dos estados mais marítimos que tem do Brasil, teria que ter alguma coisa relacionada ao mar, né? E aí eu comecei a participar dessas reuniões, inclusive com a participação do Joca. O Joca foi uma das pessoas que puxaram isso. Legal. Assim. Isso em 1994. 95. 95. Reuniões, né? Uhum. E eu acabou, né, ficando essa responsabilidade comigo na época de puxar essa formação de um núcleo de pesquisa, de estudos, de ensino do mar, né, que acabou culminando com a criação do curso de graduação, né, em 99, né, que foi criado, em 2000 começaram as primeiras aulas. Então eu participei de todo esse processo, obviamente, porque eu era a pessoa que tinha que liderar isso, né. Você ajudou a fundar o curso de oceanografia? Desde criar o projeto inicial do curso, tal, até a implantação. Claro, outras pessoas participaram, não eu sozinho, né? Mas eu tinha essa responsabilidade por ser o oceanógrafo, né? Aí depois quando o curso começou a funcionar, começaram a vir outras pessoas, né? Legal, né? Essa história, né, de chegar e criar imagina o desafio que é, né, professor? Você chegar a um curso novo, né? Foi bem complicado mesmo, porque no começo tinha as aulas, a gente criou o curso e o desafio foi dado pela instituição, foi isso, assim, ó, a gente não teve todas as condições necessárias para o curso começar a funcionar, né, e a instituição falou assim, ó, o jeito de começar é assim, você começa e depois, assim, você cria demanda e aí começam a vir né, a gente começa a abrir os concursos para vir os professores e criar os laboratórios, e eu justamente administrei o curso né, logo que ele começou, e era um desafio, assim, amanhã tem uma aula para dar e não tem o professor. Como é que para? Era você, né? Como é que acha o professor? Era tudo assim, muito de improviso, assim, o laboratório não tem nada, como é que... Quantos professores tinham no início ali, professor? No primeiro semestre, eram mais de 3? Então, eram os professores do departamento de ecologia, né, mas assim, a maioria não eram voltados exatamente para o mar, tinham uma experiência, tinham as pessoas que trabalhavam com lagoas, né, com a parte de limnologia, que é a parte de lagoas, assim, mas assim, então, assim, teve um grupo inicial, assim, né, mas a gente teve que
fazer vários improvisos, assim, às vezes professores dando aula de coisas que não necessariamente eram a área deles, assim, para começar a botar para funcionar e criar a pressão, né, para a instituição, falar assim, ó, tem que, né, a gente tem que ter mais condições. E aí, né, com a pressão a gente foi conseguindo estruturar, né, tudo. Aí em 2007 a gente já viu a pós-graduação, né, o mestrado e o doutorado, né, e hoje a gente está realmente com um grupo de 16 professores, todos Bem consolidado. bem da área marinha mesmo, né, bem voltados para a área marinha. Então, agora, assim, recentemente que a gente conseguiu montar um grupo que eu diria, assim, ideal, assim, né, que é ideal para tocar o curso. Caramba, sai de São Paulo para vir fazer história e deixar legado no Espírito Santo. É, né? criar Um um privilégio para nós, capixaba. E acabaram de... Pô, tem um navio também, né? Não sei se vocês estão sabendo também, que agora... Novidade? O departamento de oceanografia também tem um navio aí. Isso? Sério? Não sei se tem aluno no mar agora, não tem? Tem um navio, fala. Gente, mano, isso aí... Mas peraí, calma aí. Eu visitei o barco do Sea Shepherd, quando eles estiveram aí. E quando eu cheguei no barco do Sea Shepherd, tinha um barco gigante do lado. Eu falei, nossa, que barco bacana de pesquisa. Aí me falaram, olha, esse barco aí é da UERJ, ou da UFRJ, não sei. Acho que é UERJ. Essa embarcação aí é da UERJ. Eles têm um barco de pesquisa, foi doado. Enorme o barco. Eu falei, nossa, pô, por que a UFSC não tem um barco desse? Fiquei pensando assim. Mas parece que, como é que é essa novidade aí, professor? Não, isso aí faz parte de um projeto, assim, porque assim, algumas instituições têm, até têm embarcações para pesquisa, né, como a USP tem, a FURG lá no Rio Grande do Sul sempre teve, né, mas sempre teve um clamor, assim, dos cursos de ciências do mar, não só oceanografia, de ter uma embarcação para um navio escola, né, porque os alunos tinham muitas aulas na sala de aula, mas não tinha um treinamento no mar, né? E, inclusive, é uma coisa curricular, tem que ter uma carga horária no mar, só que, assim, em geral, os alunos faziam isso na forma de embarques de oportunidade, assim, iam de carona em algum embarque e tal, e faziam esse treinamento, né? E até eu me lembro, é interessante, uma vez uma pesquisa que a gente estava fazendo, os alunos do meu laboratório foram entrevistar um pescador, e eles se identificaram como alunos de curso de oceanografia, né? A gente estuda oceanografia lá na universidade. Aí o pescador falou assim, meio brincando assim, como é que vocês estudam o mar sem estar no mar, né? Vocês estudam o mar sentado numa cadeira? Aí bugou o pesquisador. É verdade, né? Então, já há alguns anos havia esse pedido assim, a gente tem que ter um navio escola, né? E aí foi feito um programa no início da década passada, um programa de construção de 4 barcos, que são pequenos navios escola, né? Que atenderiam todos os cursos, 12, 14 cursos que tem hoje de oceanografia na costa brasileira, né? Então, nenhuma instituição tem um barco, não tem um barco de cada instituição, mas tem 4 barcos que atendem o norte, o nordeste, o sudeste e o sul, né? E que ao longo do ano eles ficam fazendo essas viagens, assim, ficam 10, 15 dias em cada instituição, fazendo essa viagem para que eles conheçam, passem uma vivência, assim, passem uma semana assim, no mar mesmo, conhecendo todos os procedimentos, né? Então a gente tem aqui na região sudeste, que o navio fica sediado em Niterói, né? Que ele chama Ciências do Mar, Ciências do Mar 1, 2, 3, 4, né? Então o nosso é o 3, né? Que ele fica lá em Niterói e ele então, ou seja, ele é da universidade porque assim a gente tem um convênio entre todas as universidades. Claro que ele tem que ficar num lugar para ter a manutenção, né, então esse lugar foi escolhido ser Niterói, que até fica na metade do caminho, que ele atende Espírito Santo, atende Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então aí tem umas 10, 12 instituições que atende, né? Mas isso pra gente foi super, super importante isso ter agora, né? Porque a gente tem a garantia que vai ter esse treinamento no mar, né? Não começou ainda, infelizmente, porque assim, a gente está nessa fase de assinatura de convênio, ainda era para já ter acontecido esse ano, mas não aconteceu. Mas já estão acontecendo as primeiras saídas, acho que em São Paulo já teve, na Universidade de São Paulo e no Rio, né? Mas assim, a gente espera que agora no começo do ano que vem comece já a ter as primeiras saídas aqui no Espírito Santo. Eu já fiz treinamento lá com
como professor, é muito legal no navio, assim, tem tudo que a gente precisa, assim, né? Ele é pequeno, assim, leva 12 alunos cada viagem, mas é bem bacana. Nossa, que notícia boa, né? Agora o professor Aguinaldo, né, falando de como ele veio parar aqui no Espírito Santo, ajudando a criar um curso, né, cara? Isso é ensinado, muito bacana. O Joey, eu sei também que tem boas histórias aí que o trouxeram, né, nessa trilha que eu trouxe aqui para o Espírito Santo. Mas antes, né, Joey, da sua faculdade, quando você se forma e começa a sua experiência também pós-acadêmica, ainda na academia, né, mestrado e nas suas viagens, você chega a visitar, inclusive, Galápagos, né? Como é que foi um pouco essa transição da sua formatura até chegar no Espírito Santo e tudo isso que teve nesse meio aí? Como é que essa trilha se desenrolou? Eu brinco que eu tive o primeiro emprego melhor do mundo, né? Que foi na Fundação Charles Darwin, né? Charles Darwin Foundation, que é lá em Galápagos, né? A sede dela é numa ilha chamada Santa Cruz. E eu fui para lá na época da faculdade ainda fazer um estágio voluntário, um voluntariado. Através dessa fundação? Nessa fundação mesmo. Chegou um e-mail no diretório acadêmico da faculdade, que eu fazia parte, e a gente divulgou para todas as turmas que eles queriam voluntários, né, estudantes de biologia, veterinária, oceanografia, áreas afins, para ficar uma temporada reprodutiva de tartarugas marinhas numa ilha isolada lá, trabalhando com tartarugas. O pré-requisito era falar espanhol, preferencialmente, ter trabalhado com tartarugas já, e principalmente estar disposto a passar uma temporada meio num local inóspito, né? Inclusive, Pré-requisito, passar perrengue. Se você aguenta perrengue, essa vaga é para você. Então eles assustam bastante, inclusive, assim, né? Vai caminhar por cima de lava vulcânica, né? Vai estar perto de vulcão ativo, né? Que pode entrar em erupção. Se você vai ficar diversos dias sem tomar banho. Você chegou a ver isso de perto, assim? Cara, cheguei, né? Posso dizer que eu sobrevivi a um tsunami. Sério? Mentira. O tsunami foi na segunda vez que eu fui para Galápagos, né? Qual ano, Joey? Foi 2011. Nossa. 2011, né? Aquele terremoto do Japão, que causou um tsunami ali. Sim. Ele veio para a costa do Pacífico, né? Galápagos é uma ilha, um arquipélago, na verdade, que fica na linha do Equador, no meio do Oceano Pacífico ali. Então, veio aquela onda gigante ali, só que... Fukushima, né? Não foi o negócio de Fukushima? Não foi nesse mesmo... Foi no mesmo episódio? Eu não me lembro. Foi, da usina nuclear. Da usina nuclear, foi esse? Que a água invadiu e atingiu... Que atingiu... Acho que teve uma história do... Enfim, depois a gente... Como chegou pra mim lá, eu estava dormindo no alojamento dessa cidade, eu não estava na praia, né? Eu não estava em campo nesse momento. Eu estava num alojamento da Fundação Charles Darwin e a Amanda, minha esposa hoje, na época minha namorada, me ligou dizendo, vai chegar um tsunami em Galápagos. Aí eu abri a janelinha assim, não vai não. E fechei de novo. Né? Porque dava pra ver, inclusive, o mar, assim, onde a gente ficava, né? E aí insistiu, depois a mãe me ligou, assim, insistentemente, a Amanda também, e aí eu resolvi sair dentro do alojamento, e eu fui pro refeitório do alojamento, onde tinha vários pesquisadores voluntários também ali, de diversas partes do mundo, tava todo mundo de frente pra TV, era madrugada lá ainda, né? Aqui já era de manhã, então por isso que aqui no Brasil já se sabia que ia chegar um tsunami lá em Galápagos. Então, todo mundo tava lá meio apreensivo, e tava o presidente do Equador na época, Rafael Correa, tava falando que realmente ia chegar uma onda gigante, mas que a gente tinha algumas horas, não sabiam quantas horas ainda. Durou mais ou menos 12 horas para chegar a onda, então deu tempo de todo mundo evacuar a ilha. A gente foi para a parte alta da ilha, né? Galápagos é um arquipélago vulcânico, então tem uma parte bem alta. Então deu tempo de todo mundo evacuar e ir até a parte alta. A gente ficou lá durante alguns dias em ginásios, né? Em casas de pessoas, porque realmente foi E como é que um foi estado isso? de calamidade. Foi ônibus, assim, Foi ônibus, carros, né? Na verdade, lá em Galápagos, lá nessa ilha onde a gente morava lá, só anda carro 4x4. Então os táxis lá é uma Hilux, né? Não sei se pode falar a marca aí, mas a Hilux é o táxi lá, só pode ser Hilux. Então era um monte de Hilux lotada de gente no carro e na caçamba, fazendo isso o dia inteiro, né? A Hilux branca lá era o táxi deles lá, ficava de cima para baixo o dia inteiro. Essa ilha é muito populosa, ela tem quase 20 mil pessoas, essa ilha, né? E ela foi toda atingida? Foi toda a parte baixa, sim. Toda a parte baixa, sim. A própria Fundação Charles Darwin, que fica na beira da praia ali, teve seus prédios ali. O primeiro andar do prédio, principalmente, foi bastante destruído com... Lá não teve uma onda como, digamos, uma formação, assim, aquela onda que levanta o lip lá em cima da onda, né? Ela não teve uma parede. Ela tem um aumento do nível do mar muito brusco. Então, você imagina essa variação do nível do mar que a gente tem aqui, e isso acontecia rapidamente, o que poderia demorar
6 a 12 horas entre um pico e outro, né? Na verdade, 12 horas entre um pico e outro de uma maré cheia acontecia em questão de minutos, assim, questão de meia hora, subia tudo, mais meia hora baixava tudo. E quando subia devastando. Então entrou vários quarteirões para cima, como se fosse uma maré muito alta, muito forte, que vai arrastando tudo, assim, para tudo que vê pela frente vai arrastando, né? Então depois de uns 2, 3 dias a gente voltou, tava os animais também, muito iguana marinha, lobo marinho um pouco atordoados, assim, né? Porque também eles se regem pela maré. Sim. Né? Então as iguanas não sabiam se maré alta, maré baixa, tudo acontecia muito rapidamente. Mas ninguém morreu em Galápagos, ninguém morreu no Equador nesse episódio. Bom. A gente tinha 2 equipes nas praias, né? Que foi bem difícil de tirar, porque só chega nas praias ou de barco ou de helicóptero, né? Então realmente o monitoramento das tartarugas marinhas acontece num lugar muito isolado. Né? Então foi uma operação de guerra para tirar esses voluntários que estavam lá, porque os acampamentos sim foram todos devastados ali, a onda chegou derrubando tudo, né? Perdemos alguns materiais, mas nenhuma vida, assim, né? Mas a gente chegou em Galápagos porque foi antes de vir para cá, para o Espírito Santo. E o que você estava fazendo lá em Galápagos, Joey? Qual era a função, assim? O objetivo? Nesse momento eu era o coordenador de campo, né? Por isso que eu não estava na praia, eu estava na cidade, digamos assim. Porque eu já tinha sido voluntário nesse mesmo projeto quando eu era estudante, que o objetivo é monitorar as desovas da tartaruga verde de Galápagos. Né? Eles chamam lá de tortuga negra, que pode ser uma espécie ou uma subespécie da nossa tartaruga verde que a gente tem aqui no nosso litoral capixaba, essa que se alimenta aqui. Tem uma espécie, né, ou uma subespécie para alguns pesquisadores, que desova lá nas Ilhas Galápagos. Então o objetivo é monitorar essas desovas de tartarugas marinhas. Entendi. Que foi o mesmo motivo que me trouxe para cá, né? Isso me levou para Galápagos e me trouxe para o Espírito Santo. Aqui especialmente foi por causa das tartarugas gigantes. Eu tinha que fazer uma estágio de conclusão de curso em 2010 e eu busquei um local onde eu pudesse trazer toda a teoria que eu tinha durante a faculdade, né? Durante a faculdade eu trabalhei muito com bicho morto, digamos assim, né? No Rio Grande do Sul lá a gente tem muito encalhes de mamíferos marinhos, tartarugas marinhas, né? Então eu trabalhava em centro de reabilitação, trabalhava com necrópsia e tinha vontade de trabalhar com bicho vivo, né? E sabia que a Foz do Rio Doce, que o litoral capixaba era berçário muito importante, uma região muito importante para a reprodução das tartarugas marinhas. E foi aí que eu vim parar aqui, que eu fui lá para a regência em 2010. Teve Trindade no meio desse caminho aí, não? Não, eu não conheço Trindade. Ah, não. Professor que já esteve por lá, né, professor? Já fez uma ida, bro. Não, ainda não. Ainda tá. É o sonho de todo mundo, né? Nossa, temos que fazer junto. Vamos junto então, já tá combinado. Tô precisando fazer isso, que eu tenho já muitas pesquisas até publicadas com Trindade, mas assim, eu mesmo foi assim, eu tô me realizando pelos meus orientados, já vários orientados que passaram temporadas inteiras lá, né? Aí trazem as fotos, tal, os vídeos, tal, mas eu acabei não dando certo de ir ainda. E aí você veio parar em Regência, né, Joey? Isso, aí foi pra Regência. No Tamar, para trabalhar com as tartarugas marinhas. Exatamente. E aí, dali eu fiquei, né? Daí a gente foi mandando um trabalho no outro, né? E também na época ainda, namorada Amanda tava lá no Rio Grande do Sul, ela da mesma área que nós, né? Tinha também essa vontade de explorar, de sair do Rio Grande do Sul para conhecer outras oportunidades de trabalho. E eu gostei muito daqui da costa, né? E falei, olha, acho que aqui é um cantinho legal pra gente ficar por aqui. Foi ficando. Fomos ficando. Então, desde aquela oportunidade, é ali que a gente também manteve uma relação com o professor Aguinaldo, que ela veio pra cá pra ser orientada do Aguinaldo no mestrado. Né? Então, já que ela veio, a gente acabou ficando. Tem 2 capixabinhas agora aqui e não pretende mais ir embora, não. Legal. A Amanda, com certeza, vai ser uma das nossas convidadas. Tá convidada já, hein, Amanda? Para aparecer aqui e falar sobre muita coisa bacana. Agora, pode falar. Só para pegar um gancho. Curiosidades aqui que não faltam. Ele falou do tsunami. Ah, sim. Ele falou do tsunami. Muita gente fala assim, pô, o Brasil é um país abençoado, que não tem tsunami aqui, né? E que história é essa do tsunami? Como é que uma onda sai do nada no meio do mar, corre quilômetros e quilômetros, né? Ali no mar, na costa, ganhando energia, ganhando força. Que fenômeno é esse que dizem que não dá para ter no Brasil, porque parece ser, teoricamente está associado a movimento tectônico, alguma coisa assim, ou não? Como é que é isso, professor? Como é que nasce uma onda no meio do mar gigante e corre quilômetros, chega numa costa, no Pacífico, no outro lado do mundo? Como é que acontece isso? É pra gente ter medo? O Brasil realmente não tem tsunami, professor? Então, é que é um fenômeno que envolve muita energia, né? Que é um movimento, é um terremoto que acontece muito forte, que ele é tão forte, né? Que alguns desses terremotos que eles alteram a forma do leito do oceano, né? Então, né? Ou seja, tem uma alteração. Então, para fazer uma analogia de como isso acontece, imagina aquelas piscininhas que a gente monta, né? Que a gente compra desmontável assim.
se você vem dar um soco na borda da piscina, você gera uma onda, ou seja, você mudou a forma da piscina, e aí você deslocou a água e aquilo vai se propagar na forma de uma onda, né? Só que imagina, isso ocorre numa escala gigantesca, né? No fundo do oceano, uma energia imensa que tá envolvida, né? E aí essa onda, ela começa a se propagar, né? Por todo o oceano, né? Então, é claro, quando nos locais que estão mais próximos da geração desse terremoto, como aconteceu lá no Japão, ou aconteceu na Indonésia em 2004, aí realmente a onda chega com muito mais força e acaba, né, gerando mais prejuízos, né? Mas ela acaba se propagando por tudo, né? Então essa onda, essas grandes ondas sísmicas, né, que a gente chama, né? Elas são sentidas, inclusive aqui no Brasil, né? As estações de medição de maré, os marégrafos, eles registram. A gente não registra, a gente não percebe que é muito fraquinho, mas elas são registradas no mundo todo, né? Então, e aqui no Brasil a gente tem essa, né? A costa atlântica tem essa vantagem de ser uma região que é uma região que está se expandindo o fundo do oceano, o assoalho, o oceano que a gente chama. Então, assim, não está tendo choque de placas tectônicas, né? Então, não tem esse risco de tem terremotos, mas não esses tão violentos assim a ponto de gerar essas ondas, assim. Raramente, né, ocorre, né? Ocorreu, aqui no Brasil ocorreu um tsunami muito forte na época do grande terremoto que houve lá em Portugal, em Lisboa. Sério? E aí tem alguns registros históricos, porque assim, aí gerou uma onda, um tsunami muito forte naquela época. Isso século XIX? 1700 alguma coisa assim. Mas assim, eu sei que tem registros no norte do Brasil, porque é mais de frente ali para Portugal, de vilarejos. Tinha pouca gente que morava assim, né? Mas de ela ser dessas vilas, né? Pequenas casas assim, ser totalmente destruídas por essa onda, assim, né? Então assim, não é impossível de acontecer, mas aqui é bem menos provável que no Pacífico, onde tem toda a região do Pacífico tem choque de placas tectônicas e de vez em quando ocorrem terremotos muito fortes, né? Que podem gerar essas ondas. Interessante. Diferente disso, são as erosões que a gente vê muito, né, professor, na nossa costa, que, por exemplo, tem acontecido muito. Desmoronamento de falésias, enfim, avanço do mar. Isso está associado, assim, tem muita gente que fala, assim, né, que o mar vai tomar o que é dele, né? A gente tem um exemplo, Vitória é uma ilha, né? Que foi, né, no início tomada, né, por todo o mar. Tem muitos aterros, né? Muitos aterros, né? Tem o manguezal, enfim. Mas isso é possível, assim, professor? Mediante o que a gente está vivendo também, aquecimento global, como é que é isso? Se interfere isso, esse avanço do mar, essas erosões que têm acontecido, e aí as prefeituras têm que se mobilizar para ir lá, para fazer reposição de bancadas de areia nas praias, né? Restinga. Não, realmente assim, até tem um grupo lá no meu departamento que estuda bastante isso, e realmente assim, tudo que eu vi desses problemas que ocorrem com erosão de costa tem a ver com intervenções mal feitas, né, sem os estudos né, devidos sobre como você intervir. Às vezes é até possível intervir, né, fazer esses aterros e tal, né, não é desejável, mas às vezes é possível, mas se você não entende como que a água flui, né, e a água ela traz a areia, traz o sedimento que vai, né, se depositar ou vai ser retirado, né? Se não tem estudos prévios, você simplesmente faz um aterro ali, ou coloca um mole, né, uma barreira, isso pode gerar, ao mesmo tempo pode gerar um assoreamento de uma parte e uma erosão de outra, né? Então, grande parte desses problemas são derivados dessas intervenções, essas intervenções indevidas ou também problemas que ocorrem mais acima na bacia hidrográfica, né? Como as margens dos rios estão sendo, né, retiradas, as matas ciliares, isso acaba também prejudicando todo o fluxo de areia, né, que alimenta as praias, né? Então, ocorre uma série de... Então, em geral, isso aí são intervenções humanas, né? São intervenções indevidas, né, feitas pelo homem, que acabam afetando toda a costa, né? Eu tive em Atafona, né, que fica Tive lá também. do Rio de Janeiro, que ali são 10 quadras que o mar tomou. Então você via os escombros ali das casas, as construções, os vergalhões, as pontas das casas, né? Enfim, assim, eu fiquei assustado com aquilo. Sim, assim, né, o bairro inteiro tá... Foi bem isso que aconteceu, né? Mas sabe o que o pessoal fala que foi lá? Mais ou menos isso que o Agnaldo estava falando. Não respeitaram a tal da hidrodinâmica, né? Porque construíram um porto ali.
que é o porto do Ike Batista. Agora eu esqueci. Pão de Açúcar. Porto Açu. Do Porto Açu. Aí parece que tem uma relação, sim, Isso é assustador. teoricamente tem uma relação nesse sentido. Antes do mar tomar o lugar dele, de avançar, o homem avançou, né? Então, Sim. E agora, Joey, você chega aqui no Espírito Santo já produzindo pesquisa. Eu queria entrar nesse assunto de produção científica. O professor sempre esteve muito associado lá, inclusive... Professor, você participou da criação do curso de oceanografia e também do Lab Necton, do Laboratório de Nectologia? Sim, é porque assim, quando a gente chega na universidade, a gente forma um grupo de pesquisa e tenta também estabelecer um laboratório, né? Então, lá naquela época, logo depois que eu cheguei, comecei a ter os primeiros projetos, aí eu comecei, né, tentar cavar um espaço, né, achar um espaço, uma sala, um lugar ali para começar um laboratório que acabou se chamando Laboratório de Nectologia, né, o Lab Necton. O que é nectologia, professor? Então, nectologia é o estudo daqueles organismos que têm uma natação, que conseguem se deslocar no mar ou qualquer corpo d'água, independente das correntes, ou seja, que ele nada para onde ele quiser, independente da hidrodinâmica que a gente fala, assim, né? Então, assim, isso inclui todos os peixes, né, em geral, pelo menos na fase adulta, inclui, né, as tartarugas marinhas, os golfinhos, as baleias, né, as focas, né, então todas as lulas, os polvos, todos esses organismos que conseguem se deslocar independente das correntes, né, que não são carregados pelas correntes. Entendi. Muito bacana. E aí, para quem não sabe, pessoal, o Amigos da Jubarte, que tem a sua plataforma de pesquisa Jubarte Lab, é parceiro do Laboratório de Nectologia, inclusive a maioria dos pesquisadores, né, do Lab Necton, incluindo o próprio Aguinaldo, que é o nosso coordenador científico, o Joey, que é o nosso coordenador técnico, a Amanda, a Bruna, enfim, o Luan, um monte de gente que também faz parte do Jubarte Lab. Muitos desses pesquisadores também fazem parte do Lab Necton, né, que faz uma pesquisa muito bacana, inclusive na Foz do Rio Doce, para estudar os impactos da lama, né, ali que teve, enfim. E isso é muito legal, porque em cima disso por isso e para isso é produzido pesquisa científica para levantar resultados, dados técnicos, para poder nortear algumas tomadas de decisão. No nosso caso, a pesquisa é feita justamente para avaliar, né, a saúde desses animais aqui na plataforma da Grande Vitória. Mas uma coisa que me chama a atenção é que na pegada do Lab Necton, e é uma coisa que a gente trouxe para o Jubarte Lab também, está muito associado a uma pesquisa, vamos dizer assim, inovadora, né? A gente percebe que, muito pelas ideias do professor Aguinaldo, e eu acho que o Joey também tem uma participação muito grande em cima disso. E aí, Joey, eu queria que você falasse um pouco nessa parte. Você está fazendo um doutorado, né? Você trabalhou com tartaruga marinha, aí foi agora fazendo doutorado em cima de toninha, né? Trabalha também com baleias e golfinhos em geral, através tanto do Lab Necton quanto do Jubarte Lab. E com essa pegada, essa veia, esse DNA da tecnologia, né? Eu percebo muito que vocês são muito inovadores, né? E a gente vai entrar no assunto do drone monitoramento também, que é uma curiosidade, algo inclusive inusitado, novo, inovador e pioneiro. Os caras aqui, nós estamos diante de dois pioneiros que desenvolveram um método de pesquisa, incluindo tecnologia de drone, né? De drone monitoramento. E aí, Joey, minha pergunta vai muito em cima disso, assim. Nessa área de pesquisa e a área de inovação, de tecnologias, esse é o futuro? Essa é a pegada? É melhor que seja desse jeito, assim, de revolucionar, ou pelo menos, talvez não uma revolução, mas uma evolução dos métodos? É isso que vocês buscam mesmo? E quais são as vantagens de se buscar métodos inovadores, tecnológicos, associados à conservação de animais marinhos? Eu acho que mais do que o futuro é bem o presente, né? A gente vive isso no nosso dia a dia. Acho que a gente não consegue mais fazer ciência sem trazer junto a inovação ali, sem trazer a tecnologia agregada. É um grande passo quando a gente consegue usar ferramentas que estavam acessíveis aí para outros fins. Por exemplo, o drone, né, com fim, às vezes, muito mais comercial e de lazer, né? E o Joey, ele nesse caminho dele, ele vem parar aqui no Espírito Santo, né, Joey?
junto com a Amanda, companheira de vida dele, e para fins acadêmicos também, né, Joe? E também de trabalho, de estágios. Você vem trabalhar para a Tartaruga Marinha através do Tamar e, de repente, se engaja num doutorado também dentro do laboratório Labnecton. E aí com um assunto um pouco legal da gente falar também da Toninha, né? Que bicho é esse? Por que fazer um... Aliás, vamos começar por aí. Eu acho legal a gente ir por partes, né? Eu acho legal até pegar aquele gancho de saber em que momento que o Joey, né, se encontra com o professor Aguinaldo ali. Qual momento que é esse? Assim? O primeiro momento foi através da Amanda, né? A Amanda foi a primeira orientada ali do Aguinaldo. Ela fez mestrado antes que eu. Mas antes disso também eu trabalhava no monitoramento de praias, que foi um dos projetos que eu acabei ficando aqui no Espírito Santo. Esse programa que monitora as praias de várias partes do Brasil, e no Espírito Santo foi um dos primeiros a acontecer, desde 2011. Eu estava no início desse projeto aqui, eu executava uma das praias, e na época eu tinha uma interface com o laboratório de nectologia, que a minha equipe levava as tartarugas mortas para o laboratório do professor Aguinaldo fazer as necrópsias. Porque o monitoramento para isso, né, Joey? E monitora encalhes, né? Tanto de animais vivos, quanto também de animais mortos, né? Sim. Então, animais vivos, por exemplo, tem toda a reabilitação, né? Que é feita aqui no nosso litoral mesmo. Uma instituição referência hoje, por exemplo, é o IPRAM. Mas tem vários locais, pontos que ao longo da costa que faz essa reabilitação. E também tem as necrópsias, né? E na época, havia necrópsias no laboratório do professor Aguinaldo. Então, a gente tinha essa interface também lá nessa parte onde eu trabalhava mais no âmbito de consultoria ambiental, né? E a parte científica ali, as informações científicas, o professor Aguinaldo e a equipe dele usavam também, né? Para poder fechar esse ciclo, essas perguntas aí que o monitoramento de praia traz. E hoje eu desenvolvo doutorado junto com o professor Aguinaldo, que foca na toninha, né? A toninha, ela é um... Que bicho é esse, né? É um pequeno cetáceo, né? É um dos mais ameaçados de extinção de todo mundo, a gente pode dizer, aqui da costa brasileira, provavelmente o mais ameaçado. E a população capixaba é a mais ameaçada dessa espécie toda, né? É uma espécie que ocorre aqui de Itaúnas, na divisa com a Bahia, até a Argentina. Então é uma espécie bem costeira, não vai muito profundidade. Só que ao longo dessa região, daqui do Espírito Santo até a Argentina, tem vários espaços que ela não ocorre, né? Tem uns hiatos ali. Ela não ocorre no sul do Rio de Janeiro, ela não ocorre em um outro pedaço mais ao sul. Então a gente tem algumas unidades de manejo da toninha. E a unidade de manejo aqui do mais norte que existe é a do Espírito Santo, e essa população ocorre ali da foz do rio Piraquiaçu, em Santa Cruz, ali em Aracruz, até Itaúnas. Só que ela é muito concentrada na foz do Rio Doce. É uma espécie bastante vulnerável, ali tem poucas centenas de vírus. Né? É um golfinho. É um golfinho bastante pequeno, 1,5 metro de tamanho mais ou menos, as fêmeas um pouquinho maiores que os machos. Tem uma reprodução lenta, como a maioria dos mamíferos marinhos também, né? Tem uma possibilidade, uma dúvida científica que a gente tem também, se eles formam casais monogâmicos ao longo da vida. Isso sim pode acontecer, de o macho ficar acompanhando a fêmea durante uma boa parte da sua vida e criarem juntos seus filhos. Isso Alguns pinguins são assim, né? Acontece em algumas espécies de pinguins, isso não é muito comum na natureza, na verdade, mas é um fato que talvez até torne um pouquinho mais vulnerável essa espécie. E hoje a gente tem usado muita tecnologia para estudar esses animais, né? A gente desenvolveu o drone monitoramento, que é o monitoramento através de drones, né? Onde a gente faz transectos já pré-determinados. Hoje a gente faz um monitoramento um pouco mais costeiro, de até 3 quilômetros de distância da costa, mas a gente já está desenvolvendo um novo método para fazer um drone de monitoramento de longo alcance também, né? Além dos drones, a gente usa também monitoramento hidroacústico, né? Para estudar as baleias aqui na Grande Vitória, através do Jubarte Lab. Perfeito. Então, associar a tecnologia e a ciência é algo que além de atual, é necessário, né? A gente usar a tecnologia a nosso favor, né? Aqueles esforços que antes eram feitos por pesquisadores horas e horas na embarcação, olhando as baleias ali a olho nu, né? Ou com auxílio de binóculos na linha do horizonte, a gente já tem hoje outro ângulo de visão, né? A gente consegue olhá-las de cima, a gente consegue trazer informações sobre a condição corporal desses animais, informações muito mais refinadas sobre o comportamento deles, né? Quanto tempo eles ficam na superfície, quanto tempo eles ficam no fundo, qual a associação deles com o ambiente que eles vivem, né? Que a gente pode fazer também através da acústica, né? O quanto a poluição acústica pode interferir na saúde desses animais. Então, para nós hoje, usar a tecnologia é quase que uma premissa para as pesquisas futuras, né?
A gente tá andando junto, assim, a ciência e a tecnologia, elas sempre andaram juntas, né? E essas ferramentas tecnológicas, Joey, elas hoje ajudam, e aí fica uma pergunta, né? Existe uma estimativa de população das toninhas? E qual que é o quantitativo dessa origem, né? Da população original dela, né? E o que se fez o fato dela estar hoje em extinção? E só para complementar a pergunta do Sandro, muito boa. É possível salvar a espécie? Ou estamos enxugando gelo? É possível, se a gente não acreditasse que era possível, a gente desistia, né, de trazer conhecimento e com certeza nosso objetivo final é conservar a espécie. Hoje a gente estima que existem em torno de 500, 700 indivíduos para essa população aqui do Espírito Santo. A gente pode pensar 700 indivíduos, mas pensando mamíferos que somos, como num ambiente muito grande, né, encontrar o par também não é muito fácil. Muitas vezes a gente vai afunilando tanto essas populações, digamos assim, diminuindo tanto elas, pressionando tanto para que tenham poucos indivíduos, que elas acabam cruzando entre si, né? Aqueles problemas genéticos vão repetindo, né? A gente tem um efeito chamado efeito gargalo de garrafa, que a gente diminui tanto a variabilidade genética, né? Essa variabilidade que é natural e que é importante, essa troca de genes entre pessoas, essa miscigenação, ela também é importante para a saúde de uma população. Quando diminui muito a população, você torna ela mais vulnerável ainda. Mas sim, é possível. Elas são muito ameaçadas, respondendo o que o Sandro perguntou, por conta da pesca acidental. A principal ameaça para elas hoje é a pesca acidental, né? Essa emalhamento não proposital que esses animais têm com as redes de pesca. Não é o objetivo do pescador. O objetivo do pescador é simplesmente o peixe. Só que o da toninha também é o peixe, então elas usam o mesmo ambiente e acidentalmente isso é um dos principais fatores que impactam essa espécie. Fora toda a degradação do hábitat, né? Poluição costeira, né? Então tem vários impactos que todos eles, ou a maioria deles antrópicos, né? Causados pelo homem, que fizeram se reduzir tanto essa população. É necessário, né, esses esforços, né, de instituições, de projetos, né, para a gente buscar a repovoação dessas espécies, né, nessas áreas, né, que elas escolhem, né, como seu habitat, né, áreas de reprodução, enfim. E é muito bacana, assim. E uma outra curiosidade que eu tinha, que você falou que te trouxe para o Espírito Santo foi a tartaruga gigante. E existe uma estimativa de quantitativo dessa espécie hoje no mundo? É de couro, né? Isso. Tartaruga gigante ou tartaruga de couro, né? Aqueles nomes científicos que a gente gosta de usar, né? Dermochedes coriacea, né? Que é a taxonomia de cientista para botar tudo dentro de uma caixinha, né? Também é bom botar dentro de caixa às vezes. Aqui no Brasil, essa espécie desova preferencialmente, quase que exclusivamente, tirando alguns raros casos, na Foz do Rio Doce. Um pouquinho para o norte, Povoação, Pontal do Ipiranga, um pouquinho para sul, ali, Regência e Congonhas. Quanto mais próximo do Rio Doce, mais desovos essa espécie tem. Quando eu fui estagiário do Tamar em 2010, era normal um estagiário vir para ficar na base do Tamar e nunca ver uma tartaruga gigante. Porque eram 5 indivíduos, às vezes 6. Quando tinha muita tartaruga, eram 10 fêmeas que desovavam. E de lá para cá, desses últimos 10, 15 anos, a população aumentou um bocado, mas ainda não muito. A gente ainda consegue contar nos dedos, infelizmente, a gente conta nos dedos. Mas hoje a gente já está vendo mais ou menos 30 indivíduos desovando aqui, mas extrapola um pouco de 100 desovas dessa espécie aqui no Espírito Santo. Mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco. Tem uma população bastante grande que é no Gabão, na África, mas ainda assim ela é considerada uma espécie ameaçada de extinção. E o mesmo risco da toninha também, a questão da rede, também ela corre assim mesmo? São diferentes as ameaças, mas sim, ela tem uma interação com atividade pesqueira, tartaruga gigante, tem uma interação com atividade de espinhel, né, que é uma outra pesca com anzol, né, não usa rede, né, mas ela tem uma interação com esse tipo de pesca, também acidentalmente. A pesca, sim, é um fator que ajuda, assim, a diminuir as populações, né, essa pesca acidental, mas a degradação do hábitat como um todo, as tartarugas marinhas sofrem muito com o uso desordenado das praias, né, iluminação artificial, que vai fazer com que as tartaruguinhas vão em direção à luz ao invés de ir para o mar. O uso das praias mesmo, né? Trânsito de veículos, né? O próprio lixo, né? Lixo também. Todas essas espécies interagem bastante com lixo. Então, como a gente vai achando os impactos, todos eles acabam se tornando impactos humanos, né? Impactos antrópicos.
A gente já teve a sorte, né, e o prazer de ver uma tartaruga gigante, uma tartaruga de couro no mar, sem desova, né? Umas 2 ou 3 oportunidades, a nossa equipe do Jubarte Lab, do Amigos da Jubarte, às vezes monitorando o turismo, né, como a gente faz todo ano. Teve um encontro com a tartaruga, né? Parecia estar dormindo ali, o barco chegou perto, ela olhou, se assustou e mergulhou. Eu acho que a Karen, inclusive, registrou uma foto. A gente tem Deu registro. Muito legal. Agora, professor, eu estava pirando aqui com essa ideia que o Joey estava falando, dos saltos tecnológicos, de você adaptar a tecnologia acessível para a pesquisa. Eu acho que esse é um caminho natural, né? De utilizando as ferramentas que o próprio homem produz em prol da produção científica, né? Mas de você pegar um equipamento e transformar em um método científico, existe um abismo muito grande. Fico imaginando de onde saiu essa ideia de pegar um equipamento novo, né, drone, e falar, pô, peraí, isso aqui dá para fazer, se a gente juntar isso daqui, eu acho que dá para transformar isso em pesquisa científica com métodos, com etapas, né, enfim, com a consolidação que uma pesquisa precisa ter. Como nasceu esse método drone monitoramento? Que a gente sabe que vocês foram pioneiros, inclusive com artigos publicados em revistas, né, importantes. Como foi isso, assim? Como foi a ideia? Eu queria saber esse nascimento, assim, dessa união, quem chegou com a ideia, como é que foi, até o processo de vocês validarem essa metodologia, do primeiro momento até o momento, ó, tá valendo, realmente funciona. Então, a origem disso é uma coisa bem curiosa, assim, porque assim, a maior parte da minha carreira eu trabalhei muito mais com peixe, né? Quando eu cheguei aqui, retomando um pouco, você falou, né, como que eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, eu acabei sendo chamado por um projeto muito grande também de interesse governamental, que foi o Reviser, né, que é um projeto de levantamento dos recursos vivos da Zona Econômica Exclusiva, né, que era uma obrigação que o Brasil tinha perante os outros países, né, por meio de um chamado Tratado Internacional dos Direitos do Mar. E aí eu trabalhei muito tempo com peixe e com pesca também, né? E aí, assim, o método tradicional trabalhar com peixe, com pesca, é coletando, né? Ou seja, né, capturando e matando os animais, né? Então, eu vi ao longo da minha carreira milhares, talvez milhões, não sei, de peixes morrendo para o bem da ciência, digamos assim, né? Você pegava o peixe e extraía alguma informação dele, se ele estava se reproduzindo, qual a idade dele, assim, várias coisas desse tipo. E num dado momento da minha carreira, eu achei que aquilo, assim, já estava demais, assim, né? Ou seja, pô, você trabalha com conservação, você quer conservar a natureza e você trabalha vendo você provocando a morte dos organismos. Por mais que você fale assim, é pro bem da ciência, tá, é pro bem da ciência, mas assim, será que não tem uma outra maneira de você saber sobre a vida daquele organismo sem ter que matar, né? E assim, e hoje em dia, assim, na área biológica tem muito esse conceito, assim, tipo assim, colete o máximo que você puder, assim, né? Tipo, como é muito caro você estar no campo, coletando com barco, tal, e você, ó, pega tudo, colete tudo, ou seja, em outras palavras, mate tudo, não é mate todos, né? Depois você vê o que você faz com os bichos. Se precisava ou não, depois você vê. Então, assim, quem conhece aí o meu laboratório da época, assim, até 2015, por exemplo, né, principalmente, era um laboratório repleto de vidros, é uma coisa meio assustadora, assim, né? Quando as pessoas vinham visitar, eu ficava até assim meio constrangido, né? Vinha às vezes escolas, ver o laboratório, pô, você mostra um monte de... Parece aquele local, assim, de filme de terror, tinha um monte de vidros de cadáveres de animais, né? No formol, no álcool, assim, né? Isso que eu tinha para mostrar. Eu falei, poxa, não é legal isso, assim, né? E não tem necessidade, né? Então, assim, no momento eu falei assim, chega, eu não vou mais matar, não vou mais promover a morte de organismos para poder saber se está reproduzindo ou não, se está ovado, se o peixe está ovado ou não, sei lá, né? E aí, como estava começando a surgir os drones, né, e eu já estava trabalhando com RLV, né, que é um drone subaquático, aos poucos, né, foi um processo, mas aos poucos a gente foi se voltando para isso, assim, falando, não vamos mais promover a morte, assim, a gente pode saber, hoje em dia a tecnologia permite que a gente saiba onde que o bicho está, o que ele está fazendo, né, sem você precisar matar, né, e aí, então, assim, métodos não letais, né? Não letais, né, só que aí, assim, claro, depois eu fui percebendo, assim, né, que não era tão simples assim, que a tecnologia não está tão pronta assim, né, então
Isso obrigou a gente a desenvolver. Aí, com o tempo, foi chegando, né? Apareceram financiamentos, projetos, né? Porque os equipamentos custam caro, né? Precisa ter uma equipe, né? O Joey foi uma das pessoas que chegou na equipe, que aí a gente começou a desenvolver realmente meio do zero. A gente viu que a gente era realmente pioneiro, né? Eu achei que já tivesse uma metodologia desenvolvida, mas não tinha, então a gente teve que começar a criar tudo, né? Criar do zero essa metodologia de investigar sistematicamente para saber da vida dos animais sem causar nenhum tipo de distúrbio a esses animais, né? Então eu fico muito aliviado hoje, né, de ter um laboratório, por exemplo, o LabNect é um laboratório totalmente modificado, né, que ele não tem um vidro de, né, um cadáver de animal nenhum, assim, só tem computadores, tem central, né, tem um servidor de dados, ou seja, o nosso material de coleta hoje são imagens, né, são arquivos de vídeo, né, e arquivos de som, né, onde a gente pode só contemplar e extrair informações sobre a vida dos animais sem ter, né, se orgulhar de não ter machucado nenhum, gerado nenhum dano. A gente brinca que é o TechNecton agora. TechNecton. Tecnologia está inserida no LabNecton com tudo. Claro. E o projeto Amigos da Jubarte, né, através do Jubarte Lab, foi presenteado, né, com esse pioneirismo. E aí, Joey, fala pra gente como é que é isso na prática, como é que funciona isso em campo, né? A equipe embarcada ali, com esse equipamento, com drone, né? A gente também utiliza o MAP, né, também como forma de monitoramento acústico passivo. Exatamente. Então, assim, fala um pouquinho como é que isso na prática que o professor, né, colocou, utilizando essas ferramentas de tecnologia, como é que isso funciona, então, lá na prática? Hoje a gente desenvolve pelo Jubarte Lab algumas pesquisas, né, aqui na Costa Capixaba. A principal delas é que a gente utiliza o drone e o monitoramento acústico passivo, que é esse que a gente utiliza um hidrofone, que nada mais é que um microfone subaquático. Aqui na plataforma continental da Grande Vitória, que a gente chama, que é na região da Grande Vitória, entre a parte mais costeira até onde tem o penhasco, a gente começa a ficar profundo, onde tem o talude, que a gente chama, né? Então, nessa área da plataforma continental, ali, dessa parte mais rasa do oceano, que vai daqui até uns 40 quilômetros, mais ou menos, a gente monitora essa região anualmente, durante todos os meses do ano, em 4 linhas transectos, que a gente chama, e cada uma desses transectos a gente tem 5 pontos. A nossa equipe de observadores vão entre 4 pesquisadores hoje, mais ou menos. Um deles está sempre ali pilotando o drone, né? Outra auxiliando, né? Observadores de bordo ali, monitorando as baleias e golfinhos com binóculo o tempo inteiro. E em cada um destes pontos, a gente faz voos exploratórios, buscando esses cetáceos. As observadoras estão também ali com binóculos, observando o tempo todo nessa região. E junto com isso, o hidrofone captando o som do ambiente. Tanto sons naturais dos próprios bichos ali, dos próprios animais, quanto também sons antrópicos, são sons que o homem está produzindo, né? Das embarcações, né? Que estão ali na região. Sistematicamente a gente faz isso já desde 2019, acho que a gente implementou esse método, né? Do Jubarte Lab. A gente está refinando ele e trazendo uma amostragem um pouco mais sistemática, extrapolando a época da Jubarte, né? A Jubarte vem ali de junho a novembro, a gente hoje tem esse objetivo de fazer o ano inteiro. Para entender o uso dessa região, saber onde os golfinhos estão usando mais, onde as baleias usam mais, quais são os comportamentos nessas diferentes regiões ali e quais as vulnerabilidades que esses animais estão suscetíveis, né? Que esse é o nosso principal objetivo aqui na Grande Vitória. Muito legal. A gente teve uma temporada, inclusive, agora de 2022, né? Que chegou ao fim. Impressionante, né? Assim, a gente teve vários relatos muito interessantes, tanto da turma do turismo, né? Que o Jubarte Lab faz o monitoramento, e os pesquisadores também, de baleias com comportamentos, né, muito bacanas, de aproximação ao barco, né? Um número de avistamento também, né? Assim, pelo menos em termos de relato, muito grande, né? O pessoal falando que viu muita baleia no mar, né? Os turistas impressionados com os comportamentos. Todo ano é uma novidade diferente, mas esse ano a impressão é que realmente as baleias se prepararam para dar um show de fato e deram. Que elas estão cada vez mais à vontade, né, com as embarcações, querendo ali se mostrar para as pessoas, se exibir, né? Então, foi realmente uma temporada magnífica. A impressão é que dá essa. Agora, eu queria entrar um pouco nesse assunto das baleias, né, e dos golfinhos. A gente tem a Toninha, que está mais ali aqui no Espírito Santo, na região ali do Piraquiaçu e Foz do Rio Doce.
E aqui, na plataforma da Grande Vitória, como você citou, a gente tem a presença maciça das jubartes entre junho e novembro, e outros cetáceos também, outros golfinhos que são mais, digamos assim, residentes. O que a gente pode atribuir essa biodiversidade realmente incrível aqui na nossa costa, de várias espécies de golfinhos, não só jubarte, outras baleias também? O que o Espírito Santo ou a costa brasileira, que por alguns é chamada até de Amazônia Azul, tem que atrai tanto esses animais e essa quantidade de baleia aqui, e por que, de certa forma, alguns desses animais não estão em tão grande quantidade como era no passado, no caso da toninha, por exemplo, que reduziu drasticamente, a própria baleia jubarte já teve uma época crítica. Uma relação, assim, por que a gente tem tanto bicho aqui, marinho, e ao mesmo tempo por que alguns sofreram tanto? Vou começar aqui, depois passar a bola para o Aguinaldo, mas só porque você trouxe até exemplos diferentes, né? Em termos de conservação mesmo. A toninha, por exemplo, ela tem diminuído muito o número de indivíduos ao longo dos últimos anos, né? Das décadas aí. Tá numa tendência populacional de decréscimo, né? Tá diminuindo a quantidade de toninha. Ao contrário da jubarte, né? Que vem nos últimos anos crescendo bastante também a quantidade de indivíduos que principalmente a gente vê aqui na nossa costa, né? A jubarte tem um caso específico e bastante claro, que é o fim da caça das baleias, né? Ali no final da década de 80 ainda era possível caçar baleias no Brasil, em vários locais do mundo, e a partir dali que se proibiu, então, que essa atividade fez encerrar a atividade de caça às baleias, naturalmente fez com que as baleias voltassem a crescer sua população. Chegamos a ter 800 e poucos indivíduos de jubarte e hoje tem mais de 20 mil, né? Dessa população que vem aqui para nossa costa. E ela é atraída para cá, respondendo a tua pergunta, para vir para as águas mais calmas, mais quentes, mais abrigadas, né, para poder ter os seus filhotes e ter o acasalamento, né? Saem daquela tempestade, daquele local mais inóspito lá na Antártica, né, e vêm para essas águas um pouquinho mais calmas aqui, costeiras, para poder reproduzir e ter os filhotes. Já alguns golfinhos que a gente tem aqui, a gente tem o boto cinza, tem o golfinho nariz de garrafa, tem golfinhos de dentes rugosos, a toninha, tem vários golfinhos que são residentes aqui, que estão aqui o ano inteiro, né? E estão aqui para se alimentar e reproduzir. Então, com certeza, é essa combinação de fatores que propicia que, especificamente para os cetáceos que a gente está falando, com que eles ocupem bastante essa região, né? Disponibilidade de alimento e um ambiente com biodiverso, né? A gente tem ali na Foz do Rio Doce, que é uma região onde tem a maior concentração de toninha, além do aporte de sedimentos e de vida que tem o próprio rio, que isso é bastante importante, né? Região estuarina, onde tem a mistura de água doce e salgada ali, sempre é uma região com bastante vida, mas ali também é o começo do Banco dos Abrolhos, né? Ali começa a ficar mais raso, dali em diante, de Regência, da Foz do Rio Doce para cima, tem uma plataforma continental mais ampla, um ambiente mais raso, onde tem o próprio arquipélago dos Abrolhos. Acho que é dali também, mais ou menos, essa direção que parte a cadeia Vitória Trindade, né? Que é essa cadeia de montanhas submarinas que tem até o arquipélago de Trindade e Martim Vaz. Então, realmente tem uma combinação de fatores, junção de corrente das Malvinas, que vem do sul, né, com águas frias, corrente do Brasil, que vem do norte, com águas mais quentes. Tem vários fatores que colaboram para que a produtividade seja muito grande aqui e atraia essa megafauna que a gente enxerga, né? Por trás da megafauna que a gente está vendo, tem uma estrutura, uma cadeia trófica bastante robusta embaixo, né? Sim. É por aí, né, professor? Muita tecnologia envolvida na pesquisa, né? Drone, para poder envolver, né, essa questão da conservação marinha. É importante cada vez mais agregar essas tecnologias, né, para trazer melhores resultados mais apurados. É o caso da pesquisa feita pelo LabNecton e pelo Jubarte Lab através dos drones, do MAP, né, como o Joey mesmo falou. Agora, professor, eu queria puxar um assunto aqui, já que a gente está falando de tecnologia aplicada à conservação. É um tema bem atual, assim. A gente teve a COP27 agora recentemente, né, feita no Egito, e a percepção que muita gente tem é que a gente vive num momento de degradação total do planeta, né, enfim, na questão das florestas, né, da transformação de floresta em pasto, queimadas, enfim, uma série de atitudes antrópicas que impactam ali o meio ambiente. E de um tempo para cá, algumas pesquisas indicam, né, desde a época do início da Revolução Industrial, que a temperatura média do planeta sofre ou passou a sofrer um aumento repentino, muito mais do que o esperado no comparativo da série histórica
da história do planeta. Algumas pesquisas mostram isso. Agora, você envolver toda essa tecnologia para fazer, para chegar a essas conclusões, o planeta está caminhando para o seu fim, né? Algumas pessoas mais alarmistas falam isso, né? Alguns eventos cataclísmicos, né? Chuvas mais intensas, temperaturas maiores, enquanto outros pesquisadores acreditam que isso faz parte de um ciclo natural que o planeta Terra passa em alguns anos, né? Eu queria saber do professor, como é que você vê, professor, os impactos dos seres humanos no planeta Terra, são impactos regionais, mas que, se somados mundo afora, acaba sendo impacto global. Existe essa relação? Como você vê essa relação do impacto antrópico, né, no mundo que a gente vive, com esses eventos que a gente vem acompanhando, vamos dizer assim, cada vez mais extremos, né? Lembrando que a gente está em dezembro agora, estamos passando por uma chuva intensa nos últimos 20 dias aqui, com vários alagamentos, e o que algumas pessoas defendem é justamente isso, que o clima está ficando cada vez mais extremo. Como é que você vê essa questão, professor? Então, pois existe realmente uma coisa que eu acho que não é alvo de muito debate científico, é que existe realmente né, a gente está tendo um aumento da população humana, mas mais do que isso, a gente vive numa sociedade onde há o estímulo de um consumo crescente, né, e existe um paradigma econômico de que uma sociedade só é próspera se ela aumenta a quantidade de recursos, de dinheiro, de produtos que produz, aquela coisa do PIB, né? Que é um contrassenso do ponto de vista ambiental, né? Porque se a gente continuar sempre produzindo mais, crescendo mais, as pessoas terem cada vez mais carros, mais casas, mais produtos, né? Isso, em termos ambientais, não é sustentável, né? Então, hoje em dia, o que a gente vê é uma degradação, né? Problemas de poluição, de destruição de hábitats, que são coisas que realmente são impactos visíveis, mensuráveis, né? E que precisam ser, né, através de medidas de conservação, a gente precisa tentar reduzir, né, ou reavaliar isso, né? Então, nós aqui do LabNecton, a gente trabalha justamente nesse sentido de ajudar a ampliar uma das medidas de conservação, que é aumentar as áreas protegidas, ou seja, a gente precisa ter um cinturão de áreas protegidas no mundo, né, que se supõe que teria que ser pelo menos 30% da superfície da Terra ser áreas totalmente protegidas, ou seja, que não tivesse nenhum tipo de atividade humana. E essas áreas poderiam servir como né, um refúgio, né, e ser um repositório de biodiversidade e também de biomassa que poderia se espalhar para as outras áreas mais degradadas, né? Seriam as unidades de conservação, professor? Sim, então, seriam as áreas protegidas, as áreas de conservação. Mas esses 30% totalmente protegidos e intocados ainda é um sonho muito distante, né? Então, nas áreas marinhas, ainda a gente tem 1% de áreas, assim, que são menos de 1% no mundo de áreas totalmente protegidas, né? Só que, por quê? O grande problema para a gente conseguir chegar nesses 30% é negociar com a sociedade quais são essas áreas, ou seja, conseguir convencer a sociedade, né, toda, né, de que quais seriam essas áreas que deveriam ser totalmente protegidas, as áreas mais sensíveis, com mais biodiversidade, né, que tem características para isso. E os órgãos ambientais precisam dessa informação que vem da ciência, ou seja, quais são essas áreas prioritárias para conservação, né? Então, aí que entra a ciência que a gente produz no LabNecton, de poder entender através da megafauna, através desses grandes organismos, quais são essas áreas, porque como eles são espécies ameaçadas e que se movimentam muito, eles indicam quais são as áreas mais propícias para se proteger, né? E aí ajudar a criar esses critérios de áreas de conservação. Então, eu entendo que realmente é das ferramentas mais importantes para a gente conseguir reduzir um pouco esse grande impacto humano, se contrapor a isso aumentando as áreas mais protegidas, né? E essa associação feita, que está sendo feita através dessas pesquisas, que foi muito debatido na COP27, que é a associação da emissão do dióxido de carbono na atmosfera como
como fator de aquecimento das temperaturas médias da Terra, né? E aí associada à atividade industrial e tal. Vocês acham que o caminho do crédito do carbono é um caminho que pode ajudar a redução dessa emissão desse CO2? O CO2 de fato é um grande vilão para a temperatura da Terra? Apesar de usar o carbono, né, como uma métrica, o crédito de carbono, ele pode ser calculado para vários outros compostos químicos, né? Inclusive tem essas conexões, essas transferências, esses valores, né, essas correções dos valores. O metano, por exemplo, é um gás também bastante poluente, mas a gente usa convencionalmente e transforma para carbono para usar como uma ferramenta mesmo, né? Então não é só o carbono. O carbono sim é o mais conhecido, é o que a gente mais estuda há mais tempo, né? Do advento da Revolução Industrial, principalmente. Mas tem outros gases sim que são bastante importantes. Só o fato de estar se falando nisso, né, da gente começar a calcular o carbono e ir tão a fundo assim de entender qual que é o impacto de tal atividade, tentar calcular o impacto daquela atividade, a gente até às vezes fala daquela pegada de carbono, né? Qualquer pegada ecológica daquela atividade, daquela pessoa, daquela sociedade, daquele consumo. Eu acho que só o fato de estar falando sobre isso já é importante. Se o crédito de carbono em si, economicamente, vai ser a solução, não sei dizer, talvez sim, porque no mundo capitalista, né, quando a gente fala em dinheiro, o alerta aciona mais Mexe no bolso. mais camadas da sociedade, né? Sim. Quando você fala em dinheiro. Então pode ser uma ferramenta sim. Sinceramente, eu não acho que a gente pode, não se deve jogar todas as soluções numa única ferramenta, né? Para mim tem que ser uma construção coletiva onde envolva poder público, né, instituições privadas, né, iniciativas privadas, principalmente aquelas grandes iniciativas privadas, aquelas multinacionais, né, aquelas grandes indústrias, grandes empresas que comandam de fato o mercado mundial, a tomada de decisão também daquelas grandes nações que comandam também o mercado mundial e, consequentemente, a produção mundial, industrial, né, e a pegada ecológica do mundo também é importante que grandes nações pensem nisso e também individualmente. Então, se não houver uma pressão da sociedade para que aquela indústria seja mais limpa, né, se não houver um incentivo fiscal ou uma pressão de uma legislação que faça com que as atividades sejam menos poluentes, ou seja, sem a sinergia dessas três esferas, né, pública, privada e nós como indivíduos, se não conectar os três, não vai ser a gente jogar tudo no colo do crédito de carbono que vai resolver. Né? Um exemplo para isso, por exemplo, que eu gosto de trazer é o consumo de carne, né? O consumo vamos falar só de bovino, por exemplo. Né? Esse é um consumo único, se a gente falar a indústria da carne, né? A indústria da carne é uma indústria que ela pode, se com ferramentas corretas, se bem gerida, se bem pensada pela sociedade, se a gente mudar a maneira como a gente consome, como a gente produz a carne hoje em dia, um único consumo nós estamos falando, vai fazer uma grande diferença no todo, né? Por todos os gases que estão envolvidos nessa cadeia. Nós estamos falando desde a produção da carne, seja desde o desmatamento, né, onde é necessário aquelas áreas grandes para produzir o gado, os gases que emitem, né, essa produção, gás metano e tudo mais. Toda a cadeia também de transporte de um lado para outro, que atravessam oceanos, né, esses oceanos que a gente fala são várias vezes carregados com contêineres de carne que atravessam o mundo todo. Então, um único consumo, né, que eu trouxe como exemplo, envolve a sociedade, envolve as instituições privadas, envolve o poder público. E é só assim que eu imagino que a gente vai conseguir usar essas ferramentas a nosso favor. Não adianta só ter elas se a gente não usar a nosso favor. E o que a gente vê, assim, o mundo preocupado com essa mitigação de buscar essas alternativas, reduzindo, né, a emissão de carbono. E aí também tem esse contraponto, né, que é a questão de buscar evolução, né, em relação a isso, voltado para a economia, e por outro lado também o impacto que esse equipamento, né, ou essa metodologia pode estar ocasionando para o meio ambiente. E eu queria que você falasse um pouquinho das energias renováveis, as eólicas, né, em offshore. Como que é isso, assim? Você acha que esse é o caminho? Né? E que impacto que esses grandes, né, essas estruturas gigantescas também causam, né, no fundo do mar, na hora da sua introspecção ali, na hora de serem
posicionados, isso para aquele meio ambiente, aquele ecossistema, né? Para toda a vida prospecção marinha, disso. né? Como que você vê isso? O caminho é buscar essas novas fontes de energias inteligentes, né? Mas que impacto que isso traz para o meio ambiente? E aí, falando mais especificamente da energia eólica, né? Energias renováveis, né, de uma forma geral, né? Eólica. Mas essa é offshore, né? Isso, apesar da gente chamar de energia limpa, né? Não quer dizer que ela não tem impacto. Né? Ela é uma energia mais limpa do que uma energia do petróleo, por exemplo, de gás natural, mas ela tá longe de ser uma indústria de zero impacto, né? Uma própria hidrelétrica, por exemplo, ela pode ser uma energia limpa e renovável, né? Ela é renovável, a hidrelétrica, mas tem impacto, né, Grande. bastante, social, Sim, ambiental, é bastante grande. Então, essa mudança da matriz energética, ela é necessária por conta de um novo pensamento enquanto sociedade que temos, de coletivamente a gente reduzir esse grau e meio que a gente quer reduzir, né? Não chegar nesse aumento de 1,5 grau, que é também mais uma métrica que a gente tem, mas tem várias outras maneiras de medir. Mas, ao mesmo tempo, ela é também... ou há essa mudança também por interesse econômico de quem detém o poder, né? Não é bonitinho porque a grande indústria quer salvar o planeta, ela quer salvar o bolso dela também. Porque a energia do petróleo, por exemplo, ele vai ter fim. Né? Pode ser 20, 30, 40 anos, mas uma hora o petróleo ele é esgotável, né? É uma energia ali que vai se esgotar. Então também tem muito interesse privado que essa matriz mude. Sinceramente, muito mais do que o ambientalmente correto. A energia eólica offshore, a gente está discutindo no laboratório de tecnologia recentemente, tá vindo para o nosso litoral aqui com bastante força. Tem tecnologias um pouco menos impactantes que outras, a gente pode ou fundear aquilo, botar uma âncora e prender isso no fundo do mar, ou pode ser flutuante. Uma é mais barata que outra, uma gera menos impacto que outra, e essa discussão já está sendo bem viva no Brasil aqui. Não é só eólica offshore, tem outras energias do mar também que podem nos auxiliar nessa transição de matriz energética. Até a força de maré, né? Tem uma energia da maré. O Agnaldo, eu fiz uma disciplina recentemente com o Agnaldo que trouxe várias tecnologias também que estão sendo usadas no mar que podem nos auxiliar nessa transição energética. A eólica offshore é mais uma delas, que vão ter vários impactos mais na nossa área aqui que trabalha com megafauna, por exemplo, e na avifauna, né? nas aves marinhas aí, né? Grandes cataventos em alto mar, com certeza vão ter bastante impacto nessas aves. Mas essa conta vai ter que fechar, né? A gente precisar de energia, né? E que ela seja o mais limpa possível, com menos impacto possível. Né? Interessante isso, né, professor? Outro dia eu estava vendo na internet um meme na internet, que o Tesla, uma menina lá nos Estados Unidos tem um Tesla, que é movido a energia elétrica, teoricamente, né, é um carro, vamos dizer assim, ambientalmente mais sustentável, né, por não usar uma energia fóssil, né, que vem do fóssil. E aí ela furou o pneu e quando fura o pneu do Tesla tem que pedir uma assistência, não dá para trocar você mesmo o pneu, dependendo do estrago. E aí o carro da assistência era a combustão, era petróleo. E aí, professor, comecei com essa provocação por conta disso. É esse o caminho mesmo? Assim, você acha que essas transformações podem trazer algo desejável, que eu acho, para todo mundo, um equilíbrio maior entre as fontes que geram energia e o que a gente precisa para gerar energia, para manter o nosso padrão de vida, para manter os desenvolvimentos tecnológicos importantes também, de locomoção, enfim. Você acha que essa discussão ela é importante e ela está indo para um caminho certo? Não, realmente eu acho que não. Acho que tem equívocos muito grandes sendo cometidos aí com nessa discussão de energia renovável, porque talvez, assim, são coisas que talvez poucas pessoas saibam, né? Mas a energia renovável hoje, ela só é viabilizada mediante subsídios, né? Ou seja, nós, os cidadãos, nós pagamos um imposto, um alto imposto, para que isso seja viabilizado, porque na tecnologia atual ela não é competitiva com combustível fóssil, sem subsídio nenhum, né? E alguém for te oferecer energia, eu tenho um fornecedor que é de combustível fóssil, um que é de energia eólica, né? Não, eles não têm como competir, é impossível a tecnologia atual eles competirem, é muito mais barata a energia de combustível fóssil. Então hoje ela se mantém porque existem essas políticas públicas agressivas, né, de
né, de redução de carbono, e nós, né, nós pagamos por isso, nós pagamos para isso se manter, mas nós estamos sustentando uma tecnologia que é ineficiente, ela não é sustentável, digamos assim, economicamente, né? Então, para mim, o caminho seria investir muito mais pesado do que se investe hoje em tecnologias para que se desenvolvam, né, formas de energia alternativas que sejam realmente competitivas. Por exemplo, os países, vários países, né, líderes hoje mundiais estão investindo bilhões e bilhões em desenvolver fusão nuclear. Isso sim é uma tecnologia que, uma vez viabilizada, seria altamente competitiva e até com muitas vantagens sobre os combustíveis fósseis, né? Mas hoje em dia, então, o que está se fazendo é criando todo um mercado alternativo de subsídios, muitas empresas se beneficiam disso, mas o cidadão comum não se beneficia, porque a gente paga um imposto alto para sustentar uma tecnologia ineficiente, que não é competitiva, ela não é uma alternativa real. Muitas vezes é inacessível para aquela pessoa comprar um carro elétrico. O carro elétrico ainda tem um problema maior porque ele gera um passivo gigante, porque essas baterias um dia param de funcionar. E elas parando de funcionar, você tem um material altamente tóxico que você tem que armazenar em algum lugar, né? E além do que, a mineração necessária para produzir essas baterias é uma mineração altamente predatória em países pobres, né? Então, esse caminho do carro elétrico é uma coisa que teria que ser reavaliada. O digital ainda longe da solução, né? A gente busca encontrar, né, essa conta, né, o resultado disso, mas... Inclusive, vamos estabelecer aqui, convidar, inclusive, já os dois, vamos fazer uma pauta de um programa específico sobre essa questão do aquecimento global e do crédito carbono. Acho que vale mais programas aí, com outros convidados, com vocês, para a gente fazer. A gente está chegando no final do nosso podcast, muita conversa boa, muito assunto bacana. Falar da Origens, né? Aí, ó, Origens, nosso parceiro aqui que está produzindo, né, Sandrão? Conta aí a novidade. É uma parceria do Instituto Canal Amigos da Jubarte com a Origens, que é uma marca já conceituada, né, capixaba, e com a parceria da artista plástica Flávia Brau, que é de São Paulo. Ela cedeu, né, nos doou o desenho, e aí se tornou essa camisa linda aí que está disponível aí nas plataformas da Origens. Quem quiser adquirir aí, ó, chegando Natal, Ano Novo, né? As baleinhas. É só procurar lá Origens no site, parece que dá para entrar. Sim. Aliás, por falar em site, entre no nosso site, amigosdajubarte.com.br, queroverbaleia.com, nas mídias sociais, @amigosdajubarte, no Instagram, YouTube, Facebook. Instituto Canal e Golfinhos do Brasil. São os projetos geridos aí pelo Projeto Amigos da Jubarte. Bom, e estamos chegando no final do nosso... Estamos chegando no fim, né? Segundo episódio. Bom, né? Dá vontade de ficar aqui a tarde toda, né? Tem muita coisa. São duas fontes aí de conhecimento, né? A gente muito legal. Sai daqui agora, né, sabendo um pouco mais, ou não também, assim, né? Eu acho que... Porta aberta para o próximo. Então tem muita pergunta que ficou no ar, muita resposta que a gente não vai ter, mas esse é o nosso papel aqui, como instituição comunicadora, né, de levar isso para a sociedade capixaba, para o Brasil, para o mundo, trazendo aqui figuras, né, capacitadas, né, com todo o know-how aí de história. E a gente fica muito feliz de receber vocês dois aqui, e muito mais feliz ainda de vocês fazerem parte da nossa equipe, né? Exatamente. Privilégio lá. Dois coordenadores aqui, o coordenador Aguinaldo, né, científico, e o Joey, coordenador técnico. Faz então à frente aí da pesquisa, a Amanda também, coordenadora, inclusive está o convite aqui para ela participar, a coordenadora do Golfinhos do Brasil. E é isso, pessoal. Considerações finais aí para os nossos ilustres convidados. Foi um prazer recebê-los aí. Só agradecer o convite, né? Muito feliz de fazer parte desse time aí, que cada dia cresce mais e os resultados estão aí, né? As baleias estão aumentando, a população está conhecendo as baleias e os golfinhos aqui do Espírito Santo, né? Que era um dos objetivos, e esse, sem dúvida, já está concluído com sucesso e tem muito mais pela frente. Esse aqui é mais uma ferramenta que a gente tem a nosso favor aí. Verdade. Vamos falar sobre conservação, falar sobre sustentabilidade, sobre a nossa fauna marinha, né? Sobre nós mesmos, né? Que a gente faz parte desse meio. Obrigadão pelo convite. Eu agradeço também, foi um prazer estar aqui conversando sobre esses assuntos. Eu acho assim, né, tá surgindo aí então essa plataforma super legal de difusão científica, educação ambiental, que é uma coisa fundamental. Eu acho tão importante quanto, né, ter produção de conhecimento, é ter a difusão desse conhecimento. Então, é fundamental essa iniciativa de vocês e, né, estou à disposição
Quero estar de volta aí para discutir esses assuntos. Com certeza. Agradecer também aos nossos parceiros, né? A Vale e também o Banestes, junto com a Origens aí. E é isso, segundo episódio. Muito legal, muito bacana. Aguardem o próximo. Com certeza vai ter também convidados muito ilustres. Vale a pena conferir. É isso aí, a gente vai chegando ao final. Agradecer também toda a nossa produção. Por trás dessas câmeras aí tem uma equipe, né, trabalhando. E estamos aí na nossa agenda semanal, né, de notícias, de informação, de cultura, entretenimento, sustentabilidade. Podcast O Canal. É isso aí, galera. Até a próxima. Podcast O Canal. Valeu.